Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a palavra de Deus dos versos 11 a 24. Assim diz as Escrituras. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta é a palavra do Senhor. Vamos pedir luz do Senhor nesse momento. Pai santo e bendito, a tua palavra pode nos instruir agora, pode nos aquecer a fé, nos exortar o coração e edificar a nossa esperança. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão, nos dê fé para crer e responder. Fala conosco. Graciosamente te pedimos isso, ó Deus. Que o Senhor faça isso graciosamente por nós. Te pedimos assim com expectativa, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Canção de quem fica, Felipe Valente. Um dia olhou nos meus olhos e disse sem pudor: não há prazer nenhum em te amar. Traspassou meu peito, me dividiu em 2, devolvendo o anel que um dia lhe dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo para correr. Ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder. Não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que quiser. O anel ainda é seu. E o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa para você. Como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu? Que me feriu. Que me feriu. Volta a hora que quiser. Há lugar à mesa para você. Nós estamos diante de uma tríplice parábola. Na verdade são 3, mas a mensagem é uma só. São as parábolas dos perdidos.
Nós vamos primeiramente numa proporção de 100 para 1. A primeira parábola lançada por Jesus é de 100 ovelhas, das quais uma se perde. E a parábola conta que o pastor deixa as 99 para buscar a uma que se perdeu. Então nós vamos depois para uma cena doméstica, onde uma mulher, talvez num caráter e num tom um pouco mais hipotético, qual mulher que perder, na proporção agora de 10 para 1, uma de suas dracmas, não revira a casa, não acende uma lamparina em busca daquela moeda que se perdeu? E agora, numa proporção de 2 para 1, a atenção se volta para os olhos paternos de um pai, cujo filho mais novo se perde. E o texto fala da espera e da recepção calorosa daquele que se perdeu e foi encontrado. Essas 3 parábolas têm em comum o buscador e a situação de perdido. Aqui você não percebe que a ovelha que se perde é mais especial que as demais que ficam. O filho que se perde não é melhor do que o que fica. A moeda que se perde não brilha mais do que as demais. Esse não é o ponto. O valor delas está em si mesmas e na coletividade da soma do todo. O pastor não quer ter 99 ovelhas. São 99 ovelhas. E mais uma. Os olhos dele estão em 100 ovelhas. A que se perde é dele. E ele vai em busca dela. Veja que o foco está na busca. Ele não hesita como que aquela ovelha tendo menos valor. Ele não põe na balança se 99 vale mais ou se aquela vale mais. Não é esse o ponto, não é esse o raciocínio. O raciocínio é: toda ovelha conta. E essa ovelha se perdeu. A busca entra em foco. O pastor se empenha em buscar a busca e a situação de perdido. A busca na situação de perda. Depois a moeda. A moeda faz parte de um conjunto de 10. A mulher revira a casa, se dá ao trabalho, acende uma lamparina, se esforça, se empenha, se empreende para encontrar a moeda que se perdeu. A busca entra em foco mais uma vez. A procura, o interesse, o valor, vale o esforço, até que encontre a moeda perdida. Nesse caso, mais uma vez, a situação é de alguém que se perde. O que muda é agora a complexidade. Entramos numa camada muito mais profunda. A ovelha é um pouco desorientada e desorientável. A moeda é uma coisa que não pensa, não toma decisão. Agora o filho é alguém que toma decisões, que calcula a sua vida e decide se perder. Escolhe se afastar daquele que o pertence, daquele que o tem na relação familiar. A complexidade agora da perda é muito mais profunda, porque estamos falando agora de alguém que voluntariamente se perde. Jesus fez um escalonamento proposital para nos mostrar a situação de afastamento, a situação de perda, e tendo como esperança na situação de perdidos, o buscador. A fonte da segurança, o pastor no aprisco, a moeda na bolsa, permita-me, e o filho em casa. Porque tem um pai que não desiste, há lugar à mesa para onde voltar. Porque tem uma dona interessada, a moeda pode ser encontrada. Porque tem um pastor, a ovelha não ficará perdida para sempre. Estas são as ênfases dessas parábolas que se somam. E agora nós chegamos num lugar onde nós percebemos que Jesus está falando isso num auditório
não era um auditório físico, mas me permita pensar com os irmãos quem são os seus ouvintes. De dupla vertente. Ele faz isso boa parte do seu ministério. Esse público está predominantemente no seu ministério. De um lado, religiosos, nesse caso especificamente os judeus fariseus, e de outro lado, aqueles publicanos e pecadores, que estão, nesse caso, se aproximando interessados, curiosos e cada vez mais demonstrando interesse nas palavras e na autoridade de Jesus. E do outro lado, judeus de alas religiosas bem tradicionais, que cada vez mais se veem longe de Jesus, se afastando de Jesus, embora o perseguissem de perto, com o interesse na contramão. Jesus está diante desses dois públicos. E quando ele chega na última parábola, ele alcança o clímax da sua mensagem, para falar a ambos. De um lado, ele fala para aqueles pecadores que se perdem, mas têm para onde voltar. Para aqueles fragilizados que precisam de um pastor interessado. De coisas que aparentemente não têm valor, como uma moeda apenas. Uma ovelha apenas. Mas ele também agora fala do filho mais velho nessa terceira parábola. E ao falar do filho mais velho, ele está colocando em perspectiva que o pai também é pai deles e que há uma tratativa para eles se enxergarem. Pelo menos nos termos da parábola. O texto termina, nós não lemos, do verso 25 em diante, com uma exortação clara ao judaísmo da sua época. Vocês estão sempre comigo. De vocês eram as promessas. Para vocês pertenciam a promessa, a aliança e o Cristo. Mas vocês não receberam nem o cumprimento da promessa, nem a consumação da aliança, nem o Cristo encarnado. Por isso, murmuram. Por isso, só olham para o amor dado aos menores e se queixam do amante. Se queixam de Cristo, que se come e se ajunta com pecadores. Que dá atenção, sendo uma autoridade reconhecida agora, cada vez mais crescentemente, isso vai ficando evidente. Ele se permite sentar com gente pecadora, se permite atenção a gente indigna e se dirige com interesse a eles. Se permite aproximar. O filho mais velho tem essa postura e se queixa da graça do pai para quem não merecia favor. Se queixa do amor do pai para quem não merecia nem uma ovelha imolada. Essa é a situação dupla. Mas o nosso foco a partir desse momento ficará no filho mais novo. Nós estamos aqui diante de uma situação de descobertas. Pelo menos 4 etapas são distintas aqui para nós. A primeira etapa desse que representa aqueles que estão diante de Jesus e têm percepções espirituais para alcançarem, é que ele era feliz e não fazia ideia. Era feliz e não sabia na casa do Pai. A partir desse momento, você e eu precisamos fazer alguns exercícios aqui de análise e autoexame. Porque muitas vezes acontece conosco o que está acontecendo com esse menino. Nós nos acostumamos com certas bênçãos e com certos privilégios e tomamos por automático. Esse menino tinha ali na sua esfera de vida tudo o que um dia ele viria a desejar com todo o seu coração. Mas ele tomava aquilo por insuficiente. E não via a hora de sair de casa. Não via a hora de pegar as suas coisas, pegar a sua parte e sumir no mundo. Ele mata o pai em vida ao pedir a herança. O pai é uma barreira. A casa, um obstáculo. Eu me identifico aqui. Confesso. Comecei aos 14 anos de idade a espizinhar a minha mãe. Mãe, deixa eu ir embora também. Mãe, deixa eu ir morar sozinho. Mãe, deixa eu ir embora. Bom, aos 15 eu consegui. E lá, perto dos 16, eu já estava morando fora de casa. Uau! Finalmente, pude descobrir que laranjas, viu, Evânio, não se descascam sozinhas.
que roupas não se lavam sozinhas. E que não ter ninguém por perto é bom, mas só por um instante. Os irmãos sabem do meu núcleo familiar. Lá na infância, papai, mamãe, meu irmão, eu e um pássaro preto. O pássaro preto morre, meu pai morre, meu irmão vai estudar fora e depois eu saio, perto dos 16 anos de idade. Em alguns momentos eu perguntei com sinceridade, cadê todo mundo? E mal sabia eu que aquela estrutura nunca mais se repetiria, como não se repetiu. Mas os adolescentes, muito cedo, pensam que a felicidade mora logo ali, porta fora. Ah, quando eu for fazer faculdade. O dia que eu morar fora. Não é? Aí talvez você pode pegar por modelo. Não, mas deu tudo certo, não deu, pastor? Deu. Só que com 16 eu estava no seminário. Você vai para o seminário? Brincadeira. Mas se quiser aí, tá, inclusive as inscrições são abertas, viu? Se inscrevam no SPBC agora, vagas abertas. Vai me ter como professor no primeiro ano. Mas não é isso que a gente imagina. Há certos privilégios que a gente não percebe que tem até os perder, não é? Sua mãe nunca te falou, não? O dia que eu sumir, o dia que eu morrer, vocês vão dar falta. Falou ou não falou? E aí, fez falta ou não fez? Você que ainda tem seus pais, talvez isso não faça sentido. Talvez você ache até muito dramática a sua mãe. Talvez ela seja mesmo, mas esse drama tem razão. Quantos já nos alertam quando temos bebês em casa, não é? Aproveita, passa rápido. Passa ou não passa? Passa rápido demais. Mas a gente está preocupado porque é mais uma noite chamando a gente. Papai! 3 da manhã. Mamãe! 4 da manhã. Não é? Tem fraldas para trocar. Atenção constante. Hoje o Tito engasgou com papel de bala. Passou o maior susto da vida dele. Imagina a gente. A gente não pode desgrudar os olhos. Dar trabalho e corrigir. A gente está aqui no culto, é o tempo inteiro. Senta, vira para frente, olha para lá, bate palma, agora é para cantar. Arruma a cadeira, solta o celular. Não é? Acabou a paz. Eu não posso fechar os olhos para cantar. E passa. E está passando. Às vezes, por conta dos obstáculos, das dificuldades e de problemas que até são pequenos, muitas vezes, nós perdemos o deleite e o desfrute. Quantas vezes coisas pequenas são completamente ameaçadoras à nossa alegria? A gente pode perder de vista o deleite da infância porque está dando trabalho para dormir. E é difícil. Mas a gente pode, às vezes, querer acelerar o tempo. E vamos arrepender amargamente por não ter aproveitado a jornada. Coisas assim. Mas também tem um outro jeito de você estar nessa insatisfação. E esta é mais alvo de ansiedade. Quando você não é capaz de desfrutar o que tem com contentamento e deleite, porque os seus olhos estão reféns de um futuro que não chegou. Posso citar o filósofo Neymar aqui para os irmãos, que se sentiu com saudade do que ainda não tinha vivido. Os ansiosos vivem assim, à la Neymar. Nunca desfrutam o presente, porque estão com saudade de um futuro que não existe. E ainda que alcancem o que desejaram ontem, não conseguem desfrutar com gratidão e contentamento, porque já inventaram outro alvo para o amanhã que roubam o seu coração e a capacidade de contentamento e alegria.
Esse jovem está dentro de casa e porque trabalha e serve todo dia, ele não consegue desfrutar o ambiente de segurança, de identidade, de responsabilidade, de afeto, de amor. Ele não consegue ter deleite e não consegue perceber a bênção do agora. Mas também porque colocou os olhos numa miragem de um futuro que não existia, onde ali estava a sua felicidade. Porta fora, num país distante, com dinheiro. Ele conseguiria tudo o que queria. E aí sim, seria quem queria ser, seria feliz. As dificuldades, ainda que pequenas, e o olhar para o que não se alcançou, são verdadeiros ladrões da nossa felicidade e contentamento. Repito, faça esse exercício. Use essa situação para confrontar o seu coração. Para olhar para a sua vida, para eu examinar o meu próprio coração e ver o que tem sido assaltante da minha alegria. São as dificuldades do momento que não me fazem perceber os tesouros que Deus tem me cercado? Ou é um vislumbre daquilo que não existe ainda, do futuro que não chegou? Esse menino está insatisfeito e ele é feliz e não sabia na casa do pai. Não consegue valorizar. Agiu como Eva, agiu como Adão, onde não percebem a segurança, a bonança, a paz, a santidade como bênção. E dão um passo por algo a mais e perdem tudo nesse passo. A segunda instância do texto mostra uma tristeza sem se dar conta. Porque agora ele já entrou numa infelicidade sem saber. Era infeliz e não sabia. Pegou o dinheiro, pegou a sua parte. E eu fico imaginando, a cena que eu tenho é do Pica-Pau. Talvez você se recorde. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Se você já caminhou aí pelo nosso sertão, lindo e belo sertão, talvez você já tenha visto essa cena. Mas eu só vi no Pica-Pau. Que é essa de ir embora com a sua matula. A matula amarrada numa trouxa, num pedaço de pau. Você já viu essa cena? Eu nunca vi. Bota aqui, ó. A roupinha aqui atrás, aqui, ó, pendurada na vara. Já viu isso? Ao vivo eu nunca vi não, mas nos nossos desenhos da década de 90 era cheio disso, lembra? Sempre que ia embora, tava lá com a matulinha amarrada no ombro. Eu fico vendo esse rapaz com tudo que tinha, selado no seu cavalinho, na sua matula, indo embora, como se não houvesse amanhã, sem olhar para trás. Chegou o grande dia, afinal de contas. Eu vou viver tudo que eu sonhei. Imagina aquelas noites dele falando assim, eu vou falar isso pro meu pai, eu vou pegar a parte do meu dinheiro, e ele fazendo contas. Nossa, vai ser demais. E aí o pai concordou com aquela situação, certamente com o coração completamente destruído. Bom, nada disso aconteceu, era uma parábola. Só aconteceram esses fatos. Mas imaginemos, pelo menos, aqueles momentos antes da saída dele, já com dinheiro ali à disposição, os bens. Ele imaginando para onde iria, como que seria. Uau! Chegou o grande dia. O cavalo está a galope. As moedas balançam nos alforjes. A imaginação é tudo que dá para escutar. O vislumbre. Mas era infeliz e não sabia. Porque a semente caiu entre espinhos. Foi sufocada depois de brotar. Porque os espinhos era justamente a fascinação das riquezas e os cuidados do mundo. Estes eram os espinhos sufocadores da palavra. A fascinação dos olhos. Os cuidados desse mundo maravilhoso. Ele já começou a sufocar e não percebia que o oxigênio estava cada vez mais rarefeito. Não passaram muitos dias, ele já tinha torrado todos os seus bens. E veio
providencialmente uma grande fome naquele país. Já sem dinheiro, agora sem trabalho. Pede emprego, vai trabalhar com os porcos. E ele então tem desejo de comer a comida dos porcos. E ainda assim tem dificuldade porque ninguém lhe dava a comida dos porcos. Foi então que o texto diz que ele caiu em si. Por isso que eu disse que é uma estrutura, pelo menos quádrupla aqui, de percepção. Ele não percebe que era feliz, ele não percebe que está infeliz. Deslumbrado, em êxtase. Até que chega a percepção de que era infeliz, longe de casa. Caindo em si, diz o texto, ele então é desenganado. No fundo do poço. Entende a sua miséria. Entende a sua pobreza não só financeira, mas ele se reconhece indigno. O texto não fala só agora de finança, preciso de dinheiro, vou voltar para casa do meu pai porque lá tem comida e dinheiro. Vou voltar porque lá tem comida com os servos. Vou voltar e vou pedir meu pai para me deixar trabalhar, porque eu não posso chamar ele de pai de novo. E ele começa a ensaiar um discurso. Eu vou chegar e vou falar: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus servos. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus servos. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu vou falar assim para ele: já não sou digno de ser chamado teu filho, então trate-me como um dos seus servos. Pai. E fazendo esse caminho de volta para casa. Eu vou falar isso para ele. Eu acho que tem uma chance de dar certo. Perceba que a compreensão que ele chega, o desengano, não é só da sua miséria financeira. É do seu falecimento moral. Ele se vê indigno, sem nome, longe de casa, sem segurança, sem afeto, sem ninguém. Cadê os amigos desse homem? Cadê a família? Ele não tem nada. O texto nos mostra esse isolamento existencial, para nos deixar com o foco onde nós devemos estar. Há ainda uma luz que faz sombra na sua nuca, lá longe, que é a lamparina de casa, me entenda. O texto não quer nos mostrar nenhuma outra luz ao redor desse homem. Como se não houvessem. Por quê? Porque o foco está no Pai que busca. Lembre-se, o propósito dessas parábolas: mostrar a situação radical do perdido e a esperança no buscador que não desiste, que revira a casa com a lamparina, que vai atrás de uma ovelha sequer e que não tira o lugar à mesa do filho. Há lugar para voltar, mas ele não sabe disso. Ao contrário, ele começa a ensaiar um discurso que pode dar certo. Mais uma vez, o nosso cinto se arrocha contra nós. Porque tantas vezes fazemos precisamente como esse jovem, achando que dá para barganhar algo com Deus e que dá para conseguir algo na nossa falta de dignidade com base na nossa performance. Olha, esse jovem não está altivo, ele não está convencido de nenhuma vanglória e de nenhuma estratagema, não é esse o ponto. Mas ainda assim, coberto de indignidade e até de certa humildade, ele acha que aquelas palavras é que vão dar alguma chance para ele estar de volta nas terras do Pai. Quantas vezes eu e você não achamos que existem caminhos que eu e você podemos forjar para termos direito no reino de Deus, na presença de Deus? Se eu fizer tal coisa, talvez Deus me aceite mais. Não são palavras que nós falamos, não são raciocínios que nós
concebemos audivelmente. Mas nós talvez temos alguns compromissos no coração. Hoje é domingo de ceia. A igreja está cheia. Esteve pela manhã também com os nossos irmãos do primeiro culto. Espero vê-los domingo que vem. Senão vou achar que você está vindo só no culto de ceia. Não é? Não, hoje é o dia da ceia, eu tenho que ir para a igreja. Como se esse culto fosse uma demanda obrigatória. Nos demais, é voluntarioso, é facultativo. Irmãos, nós temos as nossas próprias artimanhas no ímpeto de barganhar com Deus. Eu vou contribuir com isso. Essa semana eu até fiz uma visita a um enfermo. Eu vou semestre que vem dar aula na escola dominical. Será que começamos a fazer certos cálculos espirituais? Aí a pessoa serve num dia no ministério, no outro dia ela não vem no culto. E entende que as coisas estão equivalentes. Eu estou dando exemplos aqui, parecem pueris, mas me entenda. Nós fazemos certos cálculos e algumas contas. Esse menino está pensando, com estas palavras, que são sinceras, eu posso ter uma chance. A dinâmica da graça não funciona com base na nossa performance. Não ache que você tem mais autoridade, mais direito do que o seu irmão que é mais simples do que você, que é mais pobre do que você, ou que é mais pecador do que você. Não entre nessa. Não entre nesse ciclo de raciocínio. Não funciona na casa do Pai. A casa do Pai é lugar para a gente arrependida. E quem não tem do que se confessar, se assemelha ao filho mais velho. Dentro de casa. E não tem o Pai. Esse menino então chega à sua quarta instância de desenganamento. Porque agora ele vai se ver feliz, conscientemente, feliz e desenganado da sua falta de dignidade. Porque o texto conta que vindo, certamente pensando aquelas palavras, o pai o avista de longe, corre e se aproxima e o abraça. Eu fico imaginando esse menino já se afastando, dizendo, chegou a hora. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o interrompe, porque o texto diz, o pai, porém, partícula adversativa contraditória. O pai, porém, a despeito, apesar de todo aquele discurso, o pai é quem tinha algo para dizer. E a graça de Deus é quem tem a voz no nosso diálogo com Deus. Preparem o anel, matem a ovelha. Tragam as sandálias. Peguem a melhor roupa. O meu filho está de volta. O meu filho está em casa. Ele estava morto. E agora vive. O que aquele discurso ensaiado valia do quê? Para ele muito. Para o pai, menor valor. Entende? Eu falei que meu filho hoje se engasgou. E ele passou um mau bocado. Foi sério a situação. Eu estava na cozinha, de olho lá para dentro de casa. E eu só vi um vulto passando, ele se jogou no sofá.
E eu percebi que foi com mais ímpeto do que normalmente, mesmo o Tito tem. E já levantei. Quando eu levantei, se encontrou na porta da cozinha, porque ele vinha ao meu encontro. Já totalmente apavorado. Dei um tapa nas costas dele, o papel saiu um pouco e eu pude puxar. E ele se derramou em choro compulsivo na hora, pelo susto que ele passou. A Júlia, nesse momento, já tinha chegado, nós o abraçamos, não era hora para bronca. Tem hora, essa não era uma. Era hora de abraço. Era hora de abraço. E assim fizemos. Talvez você tenha passado por experiências de gratidão. Tem uma palavra que eu não gosto de usá-la porque não combina com o nosso arcabouço teológico. Mas eu vou dizê-la para ser bem entendida e economizar outras tantas palavras. Talvez você passou por uma situação de livramento. Né? Tem muito problema teológico nessa expressão. Mas entenda o que eu estou dizendo. Nós, muitas vezes, percebemos que aquele momento é momento de gratidão. Gratidão. Esse jovem recebe um abraço, achando que tem que negociar um espaço na casa do pai, lá com os empregados. E ele é recebido não só com um lugar na casa, mas é como se o pai estivesse dizendo: seu guarda-roupa ainda está vazio. Em casa ainda tem 4 pratos. Tem sua sandália lá. Essa casa sempre foi tua, meu filho. Volta. E é tempo de festa. Só que essa parábola não quer falar do menino, nem do irmão mais velho. Essa parábola quer mostrar sobre o buscador, para falar sobre o que Deus veio fazer nesse mundo, o que Jesus veio fazer em nome do Pai, que é levar para o Pai filhos e filhas. Por isso, em Isaías 43, versos 5 e 7, ele disse: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entregue, e ao sul: não impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus está dizendo ao mundo: entregue os meus filhos. E ele veio buscar. Cristo pisou aqui para se humilhar, para que você pudesse chamar Deus de Pai. Não precisa ensaiar discurso. O Logos de Deus já disse tudo o que precisava ser dito. Nosso papel é de voltar para casa. Arrependidos, indignos, constrangidos. E é bom que seja. Mas isso é muito melhor do que acharmos que temos negócios a tratar com Deus. Nós não temos nada para oferecer além de um coração contrito e compungido. Esse ele não desprezará. Há lugar à mesa para todo pecador arrependido. De maneira alguma ele lançará fora quem assim se aproximar de Jesus Cristo. Valorize a casa do Pai. Não tome por garantidas as bênçãos e se acostume com elas. Valorize o favor de Deus hoje na sua história. Aprenda a valorizar as pequenas e grandes coisas que Deus está fazendo, a despeito das pequenas dificuldades ou das grandes. Não se perca naquilo que não chegou, a ponto de não agradecer a Deus pelo que já chegou.
Reconheça que o pecado é enganoso e vai sempre gerar frutos de morte, nunca de vida. Não tem como colher algo bom da árvore do pecado, por mais fascinante que seja. E se arrependa. Desfaça as pazes com seu pecado repetitivo e persistente. Deixe para trás. Não olhe para trás ao deixar um pecado. E saiba que tem lugar à mesa de todo aquele que se arrepende. Nós podemos chamar Deus de Pai. Por mais indignos que sejamos e nos entendamos, nós podemos estar à mesa com Ele. Eu quero encerrar lendo Retorno, de Canto Verbo. Agora pelos olhos do Filho. Nos restos que eu comi, lembrei de onde eu vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei as minhas coisas e clamei a minha porção. Do tronco, o galho eu cortei. Eu roubei do meu pai no afã de ser livre. Eu me prendi. Escravo do meu querer, buscando prazer. Com os porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião, fui rei. Comprei de leites vãos, mas num vazio me encontrei. Eu queria retornar, distante, eu despertei. Se o vejo, implorarei. Dos seus servos, menor serei. Eu roubei do meu pai no afã de ser livre, me prendi. Escravo do meu querer, buscando prazer, com os porcos eu comi. Voltando o avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar, meu filho que morreu, achado foi agora, vivo está. Veja o preço que meu pai pagou para eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça, redenção. Que banquete preparou para mim. Eu voltei para o meu pai, servindo em sua casa. Percebi, sou livre. Vamos orar. Bendito Senhor. Como precisamos dessas percepções em nossa história. Percepção da tua graça, do teu amor bendito em Cristo para termos o Senhor como nosso Pai. De termos casa contigo. Segurança, identidade, redenção e futuro. Ajuda-nos a entender essas coisas. Ajuda-nos a desfrutar mais da tua provisão, graciosa, amorosa, persistente. Ajuda-nos, ó Deus, a nos demover dos nossos maus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos de caminhos que não deveríamos ter trilhado, longe do Senhor. Ajuda-nos a voltar para a tua casa, para a tua presença e perceber que a possibilidade desse encontro não está no nosso mérito. E nem que vamos arrumar um lugarzinho ali, improvisado, como se a gente merecesse esse lugarzinho. Ou temos a tua mesa ou não temos nada. É isso que o teu evangelho nos diz. E eu te peço, ó Deus, que essa igreja, nessa noite, se interesse pelo teu banquete. Te peço por aqueles que ainda não desfrutaram do teu amor, que nessa ocasião se rendam a Jesus Cristo e possam te reconhecer como um Deus gracioso e confessá-lo como Deus. Ajuda-nos a voltar para o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.